multidão dos que crerão, era só o coração. Capítulo 14, 23 a 25. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem alguns indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Irmãos, de algum tempo para cá, quão real tem sido para nós o significado destes versos, e por outro lado, quão desafiador. E esse pequeno sentimento, antes de retornarmos ao estudo do livro de Atos, eu gostaria então de compartilhar com os irmãos. Esse é o propósito da vida da igreja. O verso 23 diz: quando vos reunis no mesmo lugar. Isso fala do aspecto da reunião da igreja, os santos no mesmo lugar. Então, o versículo seguinte aí, verso 24, encoraja esse profetizarem. Observe, quando a igreja se reúne no mesmo lugar, verso 23, depois o início do verso 24, se todos profetizarem. O que significa isso? O que significa se todos profetizarem? Significa se todos falarem a palavra do Senhor. O que é profetizar? É falar a palavra do Senhor. Falar a palavra do Senhor cantada, falar a palavra do Senhor em ações de graças corporativa, falar a palavra do Senhor orando ao Senhor e falar a palavra do Senhor ministrando uns aos outros. Isso tudo é profecia. É falar a palavra rema, a palavra viva do Senhor. Então, irmãos, a igreja se reúne no mesmo lugar, versículo 23. A igreja profetiza, versículo 24. Adorando, orando, ministrando. Versículo 25. Aqueles que são indoutos, que não conhecem a Deus, ou que são até mesmo incrédulos, adorarão a Deus prostrados com a face em terra e darão um testemunho: Deus está de fato no meio de vós. Irmãos, uma forma muito especial, e penso que estou aqui, mais do que tudo, dando um testemunho pessoal. Mais do que nunca, de alguns meses para cá, esta frase final, ela tem arrebatado o meu coração. Deus está de fato no meio de vós. Essa frase. Quão preciosa é a reunião da igreja. Quanta expectativa nós devemos ter no nosso coração. Como os irmãos e irmãs já oraram aqui nessa noite. Quanto dessa presença majestosa, graciosa, bendita do Senhor nós pudemos experimentar na reunião segunda-feira à noite com os irmãos aqui, homens, na reunião terça-feira à tarde com as irmãs aqui, um número tão grande de irmãs. Quanto o Senhor tem sido fiel em fazer tantas coisas. Primeiro, despertar os nossos corações, como nosso irmão também orava agora mesmo. Segundo, levantar compromisso nas nossas vidas, atenção ao momento em que estamos vivendo, atenção ao que o Senhor tem falado. Terceiro, essa santa expectativa, que cada vez que o povo de Deus se coloca no mesmo lugar, seja aqui, seja nas casas, mas quando o povo de Deus se coloca no mesmo lugar, essa santa expectativa de que nós realmente estamos com todo o nosso coração preparado, nós nos preparamos para nós nos colocarmos juntos e tocarmos as orlas das vestes do nosso Senhor. Assim como terça à tarde foi compartilhado com as irmãs a respeito de Marcos capítulo 5, quando aquela mulher enferma há 12 anos, irmão, se lembra daquele relato? Marcos 5, uma mulher enferma há 12 anos, que havia perdido ali muito da sua saúde através daqueles fluxos hemorrágicos. Os irmãos se lembram daquela narrativa? Marcos 5. E o Senhor estava ali falando para uma grande multidão e aquela mulher do lado de fora. Então ela abriu um caminho, à força, aquela mulher tão fraca,
abriu um caminho à força para poder passar por aquela multidão e chegar até o Senhor e tocar as orlas das vestes do Senhor. Então o Senhor teve aquela percepção, sem ter visto naturalmente que ela o tocou, ele teve aquela percepção que dele havia saído então poder. Então, irmãos, o Senhor tem nos chamado para essa atitude de coração. Isso é fé, atitude de fé. Nós então nos lançarmos focados em busca daquele que é o amado de nossas almas, sabendo que tocando as suas vestes nós recebemos da sua própria plenitude e graça sobre graça. Então, que mais uma vez nessa reunião vamos orar ao Senhor para que pela sua bendita presença nós sejamos edificados nessa noite. Vamos pedir ao Senhor que abra mais uma vez sua palavra para nós. Se Ele não abrir, ninguém poderá abri-la. Sua palavra é fechada, a não ser que Ele abra para os nossos corações. Então vamos nos colocar juntos em oração ao Senhor por esse tempo em que iremos gastar em torno da palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado uma grande expectativa nos nossos corações quando nos reunimos no mesmo lugar. O Senhor tem nos despertado para aprendermos a profetizar uns aos outros em ações de graças, adoração, oração, louvor. Muito obrigado porque o Senhor nos assegurou que se estivéssemos debaixo do Teu governo, o Senhor estaria de fato no meio de nós. E nós reivindicamos a Tua presença nessa noite, porque nós nos colocamos debaixo da autoridade única do Teu nome soberano. Tu és o cabeça da igreja, nós somos o Teu corpo e queremos ser liderados pelo Teu Espírito, como já temos até agora sido nesta reunião, liderados uma vez mais, em continuidade, no ministério da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, abra a Tua palavra para nós, revela-nos mais das glórias de Cristo e levanta o nosso coração para Ti, Senhor. Pedimos a unção do Teu Espírito sobre nós e pedimos ao Senhor que faça, através das nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem desejado fazer conosco. Queremos ser nessa cidade um impacto vivo da beleza, da vida do Senhor em nós. Ergue-nos, Senhor, para Ti, nós te pedimos. Toma esse tempo nas Tuas mãos, fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 21. Atos 14, 21. Até o final, até o verso 28. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, se referindo a Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, essa Antioquia da Psídia, não Antioquia de onde eles saíram, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada cidade ou em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé.
e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Irmãos, na reunião anterior, nós fomos até o versículo 22 desse capítulo. E nós mostramos para os irmãos qual era então o significado maior dessas jornadas apostólicas. E eu gostaria de retomar então a partir deste ponto. Nós podemos dizer que havia uma intenção, vamos chamar de externa, e uma intenção interna no encargo desses irmãos que partiram de Antioquia, conforme diz o capítulo 13. Você se lembra que o capítulo 13 começa dizendo que havia em Antioquia profetas e mestres. E num determinado tempo, eles estavam previamente servindo ao Senhor. Já vimos o imenso significado disso, servindo ao Senhor. Eles estavam jejuando, que tem o sentido de buscar a mente e a vontade de Deus. Isso é o que, acima de tudo, o jejum fala. O jejum significa a busca da mente e da vontade de Deus. Então, jejuando e orando, disse o Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo não disse de qualquer maneira, mas servindo ao Senhor primeiro, e jejuando, buscando a mente e a vontade de Deus, e orando, terceiro passo, e disse o Espírito Santo. Então, uma sequência tão preciosa, tão significativa, que já compartilhamos. E aqueles irmãos foram apartados. Dentre os 5, 2, Barnabé e Saulo. E saíram, enviados pelo Espírito Santo, Atos 13, 4, partiram para aquela primeira jornada. Então eles tinham como que um objetivo, vamos chamar de externo, e um objetivo interno. Qual seria o objetivo que nós estamos chamando de externo? Evangelização, pregação do Evangelho. Acima de tudo, eles iam pregar o Evangelho. Eles tinham aquela preocupação de, em primeiro lugar, procurar as sinagogas, e então tomarem nas sinagogas a oportunidade, terem na sinagoga a oportunidade de tomarem a Torá, os livros do Velho Testamento nas suas mãos, e poderem interpretar aquela mensagem de acordo com a cristocentricidade do Evangelho, mostrando então que Cristo é o centro de toda a mensagem lá do Velho Testamento. Ele é o centro lá do Pentateuco, ele é o centro do falar dos profetas, ele é o centro do mover de Deus com a nação de Israel. Então eles procuravam as sinagogas para pregar a Cristo. Vamos chamar isso então de um objetivo externo, pregar, mas não apenas nas sinagogas. Nós vimos que quando eles foram por Icônio, quando eles passaram por Listra e Derbe mesmo, provavelmente, irmãos, não havia nessas cidades nem mesmo judeus, nem em Listra, nem em Derbe. Os irmãos observam, quando eles saíram de Icônio, aqueles judeus lá de Icônio perseguiram a Barnabé e a Saulo. Eles foram atrás deles, lá em Derbe, até a Listra, porque muito provavelmente não havia nem judeus nessas cidades. Ou, no mínimo, não havia o suficiente para se formar nenhuma sinagoga. E para se formar uma sinagoga eram suficientes 10 cabeças de famílias judaicos. Apenas 10 homens poderiam formar uma sinagoga. Então aqueles judeus saíram de Icônio para perseguir Paulo naquelas outras cidades, até o apedrejarem. Nós já tocamos também nesse assunto, lá em Listra, onde ele foi apedrejado. Então o objetivo externo era pregar o Evangelho. Irmãos, mas é muito claro nesse verso 22, que já compartilhamos na reunião anterior. Olhe de novo aí para a sua Bíblia, Atos 14, 22. Esse objetivo tríplice dos irmãos, que agora vamos chamar de interno. Então o objetivo interno, ele era tríplice. E eu estou apenas retomando o que já compartilhei na quarta-feira anterior. O verso 22 diz que eles fortaleceram as almas dos discípulos, primeiro ponto. Aqui não tem a ver com a pregação do Evangelho. Eles já tinham pregado o Evangelho nessa região. E agora eles estavam retornando, não é? Então eles, veja o verso 21 na parte final. Voltaram, jornada de retorno. Voltaram para Listra, para Icônio e para Antioquia. Essa aqui, de novo, Antioquia da Psídia, não aquela Antioquia de onde eles saíram. Então tome cuidado quando você estudar, porque tem duas Antioquias, uma da Síria, de onde eles saíram, em Atos 13, e outra dessa outra região chamada Psídia, uma outra província do Império Romano. Então voltaram para Antioquia, a segunda Antioquia, fortalecendo, verso 22, as almas dos discípulos. Os
Os irmãos estão percebendo agora com clareza? O primeiro objetivo externo, pregar o Evangelho, tanto a judeus quanto a gentios. E foi o que eles fizeram. Depois, na jornada de retorno, eles tinham um objetivo interno, que pode ser dividido em 3 partes. Está claro isso? E que já falamos então na reunião anterior. Primeiro, fortalecer as almas dos discípulos. E como vimos, que palavra preciosa essa, discípulos. Olha no verso 21, quando o evangelho genuíno é anunciado, verso 21, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, qual é o resultado? E feito o quê? Muitos discípulos. Que beleza esse verso, né? Todas as vezes que o genuíno evangelho é pregado, o que nós temos? Discípulos de Cristo. Não discípulos de doutrinas, não discípulos de organizações, não discípulos de missões, e muito menos discípulos de homens, mas discípulos de Cristo. Fizeram muitos discípulos. E agora então, na jornada de retorno, o objetivo externo ou interno, como nós falamos, né? Ele é tríplice. Primeiro, fortalecer as almas desses que já haviam crido e se tornaram seguidores, discípulos de Cristo, tomaram o jugo de Cristo, foram chamados de discípulos, como nós vemos lá em Atos 11, palavra preciosa, foi usada sobre eles como uma zombaria, não é? Sobre os discípulos, chamado de cristãos, esses discípulos, palavra que zombava deles, os cristãos, porque o estilo de vida desses discípulos era um estilo de vida que lhes lembrava aqueles que os observavam, lhes lembrava de Cristo. Então eles olhavam aqueles discípulos e diziam assim: olha lá o cristão. Quando você olha ele, você realmente se lembra o mestre dele. Olha lá o jeito dele viver, olha lá o jeito dele andar, olha o estilo de vida dele, olha o vocabulário dele, olha os pensamentos dele, olha a conduta, o comportamento dele. Então eles podiam dar outro nome. Eles deram o nome de cristãos. Para o mundo, uma zombaria. Para nós cristãos, um privilégio, né? Porque eles foram identificados, os discípulos, com a vida do seu Senhor, aquele que os havia salvado. Então, quando o evangelho é pregado, discípulos são feitos. Depois também já compartilhamos. Segundo aí, no verso 22, exortando, já falamos da importância disso, o Espírito Santo é o exortador, exortando-os a permanecer firmes na fé, firmes, no meio da aflição, da tribulação, das circunstâncias adversas, né? E terceiro, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E quem estava falando isso? Um deles era aquele que tinha acabado de ser apedrejado, Paulo, que estava mostrando, não apenas falando, mas mostrando na vida dele, que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Foi nesse ponto que paramos na reunião anterior. Agora nós vamos para o verso 23 até o verso 28, porque, irmãos, nós cremos que o livro de Atos, ele é uma sementeira maravilhosa, divina. O livro de Atos, ele tem sementes preciosas a respeito de 3 assuntos centrais, na minha maneira de ver. Primeiro assunto central, o livro de Atos vai nos mostrar que Cristo é o único cabeça da igreja e lidera a sua igreja pelo Espírito Santo. Primeira coisa importante no livro de Atos, Cristo é o único cabeça da igreja e ele lidera a igreja pelo Espírito Santo. Então o livro de Atos vai permear esse princípio com lições de todo tamanho, com lições por todos os lados. Cristo é a cabeça da igreja, não há nenhum outro cabeça. A igreja não é organização, a igreja não é sistema, a igreja é um corpo vivo e tem um cabeça. E o seu cabeça, ele lidera a sua igreja internamente pelo Espírito Santo. Então já temos chamado a atenção porque esse ponto é central, irmãos. É central que recuperemos hoje, no meio de tanta confusão e até mesmo de apostasia, dias difíceis, recuperemos o significado da natureza da igreja, que tem Cristo como seu cabeça. Então essa é a primeira lição, primeiro princípio. Segundo, o livro de Atos apresenta princípios importantíssimos sobre a natureza da igreja. Então não somente que Cristo é o cabeça e lidera a igreja pelo seu Espírito, primeiro. Segundo, os princípios da natureza da igreja, o que é a igreja, o que significa a igreja, o que é a igreja. Então o livro de Atos está cheio de princípios da natureza da igreja, tão preciosos. E terceiro, não podemos também perder de vista a obra do Senhor.
E talvez não haja nenhum livro, como o livro de Atos, que nos traga tantos princípios a respeito do que é a obra do Senhor. Então, o encabeçamento de Cristo e a liderança do Espírito, a natureza da igreja e a natureza da obra do Senhor. Então nós vamos estudar aqui, a partir do verso 23 até o verso 28, alguns desses princípios, especialmente ligados à natureza da igreja e à natureza da obra. Mas é claro, nós também vamos ver a questão do encabeçamento de Cristo e da liderança do Espírito Santo. Esses três princípios andam juntos, eles são chaves no livro de Atos. Encabeçamento de Cristo e liderança do Espírito, natureza da igreja e natureza da obra. Amém? O que nós vimos em Atos 13? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e o Espírito Santo chamou e disse assim: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra. Aqui os tenho chamado, igreja e obra. Qual o significado de cada um deles e como eles se interagem? Porque eles não são separados, eles interagem. Então os versos 23 ao verso 28, nós vamos ver princípios muito preciosos dentro desses versos. Vamos acompanhar com calma. Vamos lá então, no verso 23. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui nesse contexto: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Antes de falar um pouquinho sobre isso, segundo os estudiosos, essa primeira viagem apostólica levou mais ou menos 30 meses, 2 anos e meio. É interessante esse dado, porque nós vemos que eles pregavam o Evangelho, discípulos foram feitos, como nós lemos, prosseguiam a sua viagem de cidade em cidade, de cidade em cidade, e no seu retorno, o que eles vinham fazendo? Debaixo da liderança do Espírito Santo, a partir do cabeça que é Cristo, eles exerciam o seu discernimento espiritual para poder confirmar, exortar, como vimos lá no verso 22, a vida dos irmãos, e levar os irmãos a avanço. Vamos chamar com muito cuidado, agora me escuta com muito cuidado, quero colocar essa palavra entre aspas. Quando esses irmãos retornavam naquela sua jornada, eles procuravam organizar aquelas igrejas. Agora toma cuidado com essa palavra, porque igreja não é organização, mas ela não é organização humana, ela é organização divina. E na organização divina, o coração dos apóstolos estava ligado. Então, quando eles fizeram a jornada de retorno, observe o verso 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição, a escolha de presbíteros. Isso era um fardo pertinente ao ministério apostólico. Ele continua dizendo assim: depois de fazer o quê? De orar. Então observe que não é nenhuma organização humana, não é Paulo chegando lá e dizer: deixe-me ver aqui então o que eu vou fazer, esse irmão, aquele outro irmão, esse outro irmão vai ocupar esse cargo, aquele irmão vai ocupar aquele cargo, não é? Nada disso. Então olha o cuidado da narrativa da palavra de Deus. Eles promoviam em cada igreja a eleição de presbítero depois, não antes. Depois de orar. Só orar? Não. De novo o jejum está aí. Nós já estamos vendo jejum a terceira vez. Primeiro aqueles irmãos serviam ao Senhor e jejuavam quando o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e a Saulo. Não é assim? Porque jejum é busca da mente e da vontade de Deus. Repetindo uma vez mais. Depois, quando aqueles irmãos foram separados e foram despedidos, o que diz ainda lá em Atos 13? Que aqueles outros 3 irmãos, depois de orar e de jejuar e de fazer uma terceira coisa, impor sobre eles as mãos. Atos 13:3. Oraram, jejuaram, impuseram as mãos e fizeram o que com eles? Despediram, os apartaram, ou os liberaram. Segunda vez o jejum. Agora aqui é a terceira vez o jejum. Se referindo agora ao retorno nessa viagem apostólica, e os irmãos buscando ao Senhor com oração, os apóstolos, e jejuando, e então fazendo aquela eleição de presbíteros. Então os irmãos percebem claramente, o cabeça é Cristo, lidera a sua igreja pelo Espírito Santo, mas agora um passo maravilhoso aqui, ele chama cooperadores. Que coisa maravilhosa, irmãos. É por isso que você vai ver aqui, olha, no verso 27. Vamos adiantar um pouquinho, depois nós voltamos. Olha o final do verso 27.
Quando eles estavam dando aquele relatório para a igreja, um princípio muito importante também está embutido aqui. Quando eles foram dar aquele relatório para a igreja, o que está escrito aí na sua Bíblia? Versículo 27. Eles relataram o quê? Quantas coisas Deus fizera com. Muito preciosa a palavra. Com. Aí não está escrito por meio deles. Aí está escrito com eles. Né? Então, oraram com jejuns, reconhecendo então a mente e a vontade do Senhor, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Qual o princípio aqui então para extrairmos? Eu disse para os irmãos que Atos é uma sementeira cheia de princípios. Nós já extraímos alguns. Na questão da liderança de Cristo pelo Espírito, já vimos aí. A cooperação dos apóstolos, o Senhor fez com eles, não fez sem eles, e também não fez só por meio deles, mas fez junto com eles, porque eles eram cooperadores. Agora mais um princípio no verso 23, ordem, governo. Lembra quando Paulo escreve aos Coríntios, orientando-os naquele problema que eles estavam tendo na Assembleia, ou naqueles problemas que eles tinham naquela Assembleia, quando Paulo falou que Deus não era de confusão, os irmãos se lembram? Deus não é Deus de confusão, mas é de ordem. Então essa eleição de presbíteros toca a ordem, toca o governo de Deus. Irmãos, 2 anos e meio se passaram, 30 meses, e aquela comunidade já tinha presbíteros. Eu penso que esse é um assunto muito sério para nós encararmos, porque hoje, em algumas cidades que já se reúnem há muitos anos, entendendo algo do encabeçamento de Cristo, da liderança do Espírito e da natureza da igreja, muitas vezes presbíteros não estão nem definidos. E esse é um assunto muito sério na vida da igreja, porque isso toca a ordem de Deus. Não é um organismo humano, mas uma organização humana, mas um organismo divino. Então a eleição de presbíteros significa o quê? Vamos avançar um pouquinho nesse princípio e tentar aprender um pouco disso. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações. Deixe esse texto de Atos marcado. Veja esse pequeno versículo em Lamentações de Jeremias. Você sabe que esse livro fala a respeito da destruição, da ruína da casa de Deus. Jeremias, quando escreveu esse livro, muito provavelmente, segundo, de novo, estudiosos, ele estava numa caverna no Gólgota, observando a cidade lá daquela montanha, a cidade de Jerusalém queimar, e lamentando muito sobre ela, como o Senhor Jesus iria fazer muitos anos depois, muitas centenas de anos depois, subindo no Monte das Oliveiras e clamando sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então Jeremias está numa posição aí como aquela que o Senhor Jesus assumiria depois, lamentando sobre Jerusalém. Lembra que o Senhor Jesus disse? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os vossos filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ele fala, eu quis, mas aí ele também fala, mas vós não quisestes. Lembra? Os irmãos estão vendo como o Senhor interage na sua docilidade, na sua soberana docilidade, na sua soberana gentileza, como Ele interage conosco. Eu quis, mas vós não quisestes. Então a vossa casa ficará deserta, foi o que o Senhor falou. Nós estamos tendo aqui uma prévia desse assunto com Jeremias. Jeremias também está lamentando sobre uma casa deserta, uma casa vazia, que era Jerusalém. Agora, eu queria centrar a nossa atenção aqui no capítulo 5, versículo 14. Presta atenção nesse verso, Lamentações 5, 14. O que diz aí, irmão? Os anciãos já não se assentam nas... Impressionante esse verso. Porque é exatamente essa figura de portas que reflete, mais do que qualquer outra, o significado do presbitério na vida da igreja, ou do governo de Deus na vida da igreja. O governo de Deus funciona como portas. Isso significa, oferece-se permissão para entrar para tudo aquilo que deve entrar na vida da igreja, e oferece-se resistência contra, porta fechada, contra tudo aquilo que não deve entrar na vida da igreja. Essa função de porta é fundamental. Então por isso que quando os apóstolos retornavam naquela jornada, mais ou menos 30 meses, 2 anos e meio,
Eles promoviam em cada igreja a eleição de presbíteros. Muito sério. Por que nós estamos compartilhando esse princípio? Porque nós precisamos desse princípio restaurado na vida da igreja. De muitas maneiras. E que a compreensão da igreja a respeito desse princípio nos leva aos pés do Senhor. Em que sentido? Em que nós exercitemos diante de Deus intercessão por aqueles que o Senhor tem levantado para assumir essa função de portas. Irmão, se você compra um terreno, edifica um alicerce, você fez a base da sua casa, e você coloca uma porta em cima dos alicerces, o que você tem? Uma casa? Você só tem uma porta, não serve para nada, nem casa tem, para que porta? Não é? Então a porta não é a casa, a porta não é a casa. A porta não tem nem mesmo a glória da casa. A glória da casa está nela mesma, não está na porta. Mas a porta tem uma função muito importante na casa, por causa dessa questão do discernimento. Tudo que entra, tudo que sai. Então, esse princípio é tão relevante que nós não podemos passar por alto nele aqui. Os irmãos observem que todas as estratégias de Satanás, basicamente todas, elas tocam e afetam as lideranças das igrejas. Não é? Onde estão os problemas mais graves? Entre os irmãos ou entre as lideranças? Onde Satanás tenta meter sua cunha em primeiro lugar? Entre os irmãos ou entre a liderança? O que é que a nossa história já aqui de 23 anos nos diz? Onde que o Senhor tenta meter a sua cunha em primeiro lugar? Onde que o diabo, tenta meter a sua cunha em primeiro lugar? Na vida do governo da igreja, do presbitério. Porque ele sabe, se houver brecha ali, ele racha as portas. E através daquela rachadura, as infiltrações vão acontecer. Um problema grave vai ser gerado. Paulo falou aos Coríntios que ele sabia muito bem das intenções de Satanás. E quando ele escrevia aquela carta para as igrejas aos Coríntios, ele dizia assim: porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás, para que Satanás não alcance o quê? Vantagem sobre nós. Porque nós não ignoramos quais são os seus desígnios. Então, irmão, que isso leve a todos nós como igreja, face em terra diante do Senhor. Eu queria ler um versículo complementar, 1 ou 2, sobre esse princípio tão importante a respeito da ordem de Deus, a respeito do presbitério. Vamos em mais um versículo. Então, aqui em Lamentações você viu, os anciãos já não se assentam na porta. Essa era uma lamentação de Jeremias. Não apenas a porta estava queimada, mas não havia anciãos na porta. E nós sabemos muito bem qual é a figura aqui. Os anciãos assentavam lá na porta, lá na entrada da cidade. E eles exerciam aquela função de juízes. Você se lembra como era no Velho Testamento? Então Jeremias está lamentando que não havia anciãos e nem portas. Porque a cidade de Deus, capítulo 5 de Lamentações, versículo 1, ela estava em opróbrio. Olha que palavra dura, irmão. Lamentações 5:1, lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio, que significa vergonha. Então, ele lamenta no verso 14, que os anciãos não se assentam na porta. Nós vamos comentar com mais detalhes esse princípio quando chegarmos a Atos 20, mas eu não posso passar por ele hoje sem ler um dos versos de Atos 20 com os irmãos. Abram lá, por favor. Atos 20. Veja o que diz o verso 28 e também o verso 32. Somente esses dois, porque quando chegarmos a Atos 20, nós vamos estudar esse texto com muito cuidado, de 17 até o verso 35. Mas olhem por enquanto apenas o verso 28 do capítulo 20 e o verso 32. Paulo está falando com quem? Se os irmãos lerem o verso 17, vai ficar explicado. Lá de Mileto, ele manda a Éfeso chamar a quem? Os presbíteros da igreja. Aqueles que foram instituídos pela liderança do Espírito Santo naquela função. Ele queria falar com eles. E olha o que ele falou para eles no verso 28. Em primeiro lugar, cuidai de vós. Eu não quero me alongar isso hoje, irmãos. Eu quero chegar até o final do capítulo 14 com os irmãos, porque nós teremos oportunidade de tocar nisso aqui. Mas há um encargo do Senhor no meu coração para já retocar alguma coisa desse ponto hoje, para não perdermos esse princípio de vista e estarmos atentos diante do Senhor. Primeira coisa que Paulo diz: cuidem de vocês mesmos, é o sentido aqui. Olhem por vocês, zelem de vocês, pastoreiem a alma de vocês mesmos, um do outro. Se são 3, 4, 5, 6 presbíteros, a exortação é para eles primeiro. Cuida de vocês, zela por vocês, zela pela comunhão, zela pelo cuidado, zela pela unidade.
Aprendam a orar juntos, a jejuar juntos, a servir o Senhor juntos, né? Cuidai de vós mesmos, ou apacentem a si mesmos, uns aos outros, né? E de todo o rebanho. Cuidai de vós e de todo o rebanho. Por que Paulo dá essa ordem tão definida? Como eu disse para os irmãos, porque a cunha, ela tenta entrar, é ali primeiro, é ali na unidade do presbitério, é ali que Satanás tenta fazer a racha, a fenda, não é? Então ele diz, cuidai de vós e de todo o rebanho, sobre o qual, quem que constituiu? Foi Paulo? Foi Barnabé? Foi qualquer um dos apóstolos? Não. Sobre o qual, quem constituiu a eles? O Espírito Santo. Vos constituiu bispos. Nós vamos estudar isso aqui hoje. Importante significado nessa palavra aí, episcopos, bispos. Deixa para depois. Para pastoreardes a igreja de Deus. Outra palavra importante, pastorear. A igreja de Deus que Ele comprou com seu próprio sangue. Irmão, sabe por que esse ofício toca algo tão significativo? Porque é uma dedicação. Se não de tempo integral, de coração integral. E bom que fosse de tempo integral, mas fundamentalmente de coração integral, para que se toque na obra-prima de Deus. Qual é a obra-prima de Deus? A igreja. A igreja é a obra-prima de Deus. Então, quando o Espírito Santo levanta governo na igreja, esse é um privilégio, porque aqueles irmãos irão tocar de muitas formas. Tocar pastoreando, pastores, tocar supervisionando, bispo, palavra que aparece aí. Bispo não é uma outra pessoa, bispo não é uma hierarquia religiosa a mais, bispo é a mesma pessoa, só que mostra um aspecto diferente do seu serviço. O presbítero é um ancião que pastoreia e que supervisiona, bispo. Então, porque isso toca a obra-prima de Deus, isso era um fardo no coração dos apóstolos. Então, o que nós vimos lá em Atos 14? Que na jornada de volta, eles promoviam em cada igreja a eleição de presbíteros, mas depois de orar com jejuns. Porque o que importa não é ter presbíteros, o que importa é ter a liderança do Espírito Santo que constitui presbíteros. Então, presbíteros segundo a sua ordem, presbíteros segundo a sua maneira, presbíteros segundo as suas reivindicações, presbíteros segundo o caráter que ele deseja. E se nós fôssemos estudar presbitério aqui, seria um assunto muito longo, né? Se você ler lá em 1 Timóteo, você vai ver o que Paulo fala sobre presbíteros. Então, que aquilo seja para nós um fiel da balança tão importante, no meio de, muitas vezes, confusão e ruínas, que nós como igreja temos vivido. Isso leve a igreja a interceder, para que o Senhor confirme e reafirme e progrida na vida daqueles que Ele então tem levantado no presbitério, e até mesmo, segundo a sua vontade, possa levantar outros irmãos para assumirem essa função tão necessária no corpo de Cristo. Mais um verso apenas sobre isso. Veja lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Apenas mais um versículo muito interessante sobre esse princípio do governo. 1 Tessalonicenses 5, 12. Veja aqui que interessante esse verso. Agora, pois, vos rogamos, para a igreja toda, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Aqui ele vai falar sobre duas classes de pessoas, observe. Acateis com apreço a quem? Primeiro, os que trabalham. Muito precioso isso aqui, irmão. Porque os que trabalham são todos que trabalham. Aqui ele não falou do presbitério, aqui ele falou dos que trabalham. Graças a Deus, na vida da igreja, quem trabalha não é só o presbitério. Graças a Deus, na vida da igreja, quem trabalha é o corpo inteiro. Todos aqueles que têm encargo pela casa de Deus são os que trabalham. Porque a igreja é corpo de Cristo. E nós funcionamos como ministério do corpo, no ministério do corpo, ministério de todos os santos, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Então Paulo está dizendo aqueles, porque infelizmente muitos na casa de Deus não têm sido ainda despertados para essa realidade. Mas qual é o desejo do Senhor? É que todos trabalhemos. Porque, irmãos, o que é um obreiro? O que é um cooperador? É um apóstolo? É um profeta? É um presbítero? Não! Todos nós somos cooperadores de Deus.
Todos nós fomos envolvidos no ofício. Qual ofício? De edificar uma casa para Deus. Todos estamos envolvidos nesse ofício, irmãos e irmãs, jovens e adolescentes, todos. Edificar uma casa para Deus. Mas como o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai conquistando e revelando e dando visão espiritual e trabalhando. Então há no meio do corpo de Cristo irmãos e irmãs que se evidenciam de uma forma mais clara nesse trabalho. Mas não é bom que seja assim. É bom que seja um encargo de todo o corpo de Cristo. Nós é que temos dificuldades com esse assunto de trabalham no Senhor. Nós achamos que trabalhar é vir aqui no púlpito. Trabalhar é, quem sabe, fazer um serviço de diaconia. Trabalhar é algo mais evidente, mais público, não é? Precisamos recuperar o sentido de trabalhar na casa de Deus, para a edificação da casa de Deus. Há tanto trabalho para ser feito na casa de Deus, em tantos assuntos. Não é assim? E o Senhor tem nos falado muito nesses dias sobre isso. Então Ele diz, primeiro, os que trabalham entre vós. Agora, o que mais que Ele diz? E os que vos presidem. Agora Ele tocou o presbitério. Esses que presidem é o governo da igreja. Mas Ele não começou com o presbitério. Ele começou com os que trabalham entre vós. E os que vos presidem no Senhor. E vos admoestam. E de novo, Ele não está dizendo que só os que presidem, ou seja, o presbitério, são os que admoestam. Ele de novo passou para o sentido geral. Ele está dizendo que aqueles que admoestam são os irmãos do presbitério, que tem esse primeiro dever, e os irmãos que trabalham, porque um dos nossos trabalhos é admoestar uns aos outros. Então o texto é tão equilibrado, irmãos, é tão rico. Não está dizendo que a igreja tem 4, 5 irmãos que estão lá à frente e ela vai funcionar na base desses irmãos. Não, todos os que trabalham no Senhor, e tem também os que presidem e os que admoestam. Os irmãos percebem? Então ele coloca tudo no ministério do corpo. Como é precioso isso. Aí ele continua dizendo assim: os tenhais com amor, em máxima consideração. Olha como Paulo exorta, em máxima consideração. Para quem? Só para o presbitério? Não, para o presbitério e para aqueles que fazem o quê? Trabalham no Senhor. Tenhais esses irmãos, essas irmãs em máxima consideração, porque eles têm trabalhado no Senhor. Eles têm trabalhado de acordo com uma visão, eles têm trabalhado de acordo com o encargo, eles têm trabalhado na liderança do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, e inclusive o presbitério, né? Então ele diz: acateis com apreço, tenhais em amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam, e vivei em paz uns com os outros. E continua na mesma linha: exortamo-los também, irmãos, admoesteis os insubmissos. Olha a parte do trabalho aí. Admoestem aqueles que não respondem ao governo de Deus, insubmissos, né? Consolem os desanimados. Será que há desanimado no corpo de Cristo? Ah, sim. Então esse é outro trabalho. Consoleis os desanimados. O que mais? Ampareis os fracos. Será que há fraco no corpo de Cristo? Ah. Então ampareis os fracos. Em Efésios ele diz assim: suportando-vos, não é? Suportando, qual é a ideia lá? Efésios 4, os irmãos sabem, é colocar o ombro debaixo, não é? Suportando-vos uns aos outros em amor. Coisa preciosa é o corpo de Cristo, irmão. Quem que vai fazer isso? O presbitério? Não apenas o presbitério. O presbitério tem um dever essencial de fazer isso, mas ai de nós se só o presbitério fizesse isso. Nunca será suficiente. Esse é um dever da igreja: ampararmos uns aos outros, estimularmos os desanimados, admoestarmos os insubmissos, trabalharmos no Senhor, porque a igreja é um corpo, não é? Então que rico texto para trazer luz para nós sobre esse assunto. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. E ele continua as exortações. Então, voltando lá em Atos capítulo 14, é por isso, irmãos, que o Espírito Santo liderou Paulo e outros irmãos, Barnabé, e em outras viagens, outros irmãos, a levantarem presbitério na igreja. Não é para eles fazerem tudo, mas acima de tudo, para que eles pudessem supervisionar. Supervisor não é faz tudo, supervisor é supervisor. Porque o corpo de Cristo trabalha, irmãos e irmãs, né? Então, princípio importante aqui, Atos 14, 23, promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com jejuns, porque o cabeça é Cristo e é o Espírito Santo que lidera, e a vontade dele tem que ser conhecida.
os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eu disse que nós não vamos estudar, vamos ter tempo para isso, Atos 20. Lá em Atos 20 você vai encontrar essa palavra também, Atos 20, 32. Que Paulo orientou aqueles irmãos dizendo assim: eu sei que depois da minha partida penetrarão entre vós lobos vorazes. Irmãos, se lembram? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Aí ele fala: mas eu vos encomendo, mesma palavra que você está vendo aqui, encomendados, Atos 14, 23. Os encomendaram. Ela está lá em Atos 20, 32. Paulo fala para aqueles presbíteros de Éfeso assim: eu vos encomendo. A quem? Ao Senhor. E que mais? Quem abriu o texto aí? E a palavra da sua graça. Olha que texto precioso. Aí ele fala: vos encomendo ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. E ali ele está falando especialmente com os presbíteros. E dar herança entre todos que são santificados pela fé em mim. Não é isso que ele diz aí? Atos 20, 32. Então, eles foram encomendados ao Senhor. Atos 14, 23 eu estou lendo. Em quem haviam crido. Está claro isso, irmão? O tamanho desse encargo. Então, definição do presbitério. Encargo do presbitério. Isso toca a natureza do governo de Deus na sua casa. Não irmãos que fazem tudo, mas eles fazem uma parcela do trabalho no corpo de Cristo. Qual parcela? Presidir. Por isso se chama governo da igreja. Então que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza e beleza. Assim como numa família nós teríamos órfãos se nós não tivéssemos pai e mãe. Esse é o mesmo sentido na casa de Deus. O Senhor chama então e dá o privilégio a alguns irmãos, e isso é aberto a todos os irmãos. Paulo diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Isso devia estar no coração de todos os irmãos, ter esse desejo, porque não há privilégio maior do que esse. Isso toca a obra-prima de Deus, não é? Então o Senhor estabeleceu o seu governo, não para fazer tudo, mas para supervisão, e encorajamento, e pastoreamento, e cuidado, né? Então isso precisa ficar bem claro. Depois, prosseguindo, vamos para o verso 26. E dali navegaram para Antioquia. Agora é Antioquia primeira, Antioquia da Síria, de onde eles saíram, né? Porque diz aí: onde tinham sido recomendados à graça de Deus. Queria chamar a atenção dos irmãos para essa palavra: recomendados à graça de Deus. Sabe por quê? Nós estamos lendo o fim da jornada, 30 meses mais ou menos depois. Se você ler o começo da jornada, você vai ver que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Envio, Atos 13, 4. Enviados pelo Espírito Santo. Aqui no final da viagem, quando é relatado aí esse término, verso 26 diz que, se referindo lá ao começo, diz que eles foram recomendados à graça de Deus. Muito interessante. Eu quero unir a primeira palavra à última palavra. Quando eles foram enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Vamos compreender isso. Agora, nesse texto está dizendo que quando eles foram recomendados, lá no início mesmo, Atos 14, 26, está se referindo a Atos 13, quando eles saíram, né? Porque está dizendo que eles voltaram, navegaram para Antioquia, de volta, não é assim, irmão? Está claro aí? Navegaram para Antioquia, chegaram lá, estão voltando. De onde tinham sido recomendados à graça. Os irmãos estão entendendo? Então nós vamos unir essas duas situações aqui. Eles foram enviados pelo Espírito e foram recomendados à graça. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que o Espírito Santo governa, rege, ele habilita com graça. É por isso que Hebreus capítulo 9, você quer ver? Abra, por favor, Hebreus capítulo 9. Queria mostrar para os irmãos como que, me perdoe dizer, como que Lucas chama o Espírito da graça aqui em Hebreus. Hebreus 10, 29. Segundo a minha pobre opinião, foi Lucas quem escreveu Hebreus. No capítulo 10, versículo 29, veja o que diz aí. Presta atenção.
De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e, o que diz aí? Ultrajou o Espírito da graça. Esse é um termo muito particular, muito especial, que nós vemos acontecer aqui no livro de Hebreus. Ele está chamando o Espírito Santo, não de Espírito Santo, não de Espírito de Deus, não de Espírito de comunhão. Paulo chama o Espírito Santo de todas essas maneiras nas suas epístolas. Agora aqui, ele é chamado de Espírito da graça. Espírito da graça. Porque todo o caminho por onde flui o Espírito do Senhor carrega consigo a habilitação da graça. Os irmãos se lembram que o nosso irmão Ernie compartilhou conosco no domingo, que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Espírito da graça. Guarde esse termo. Então, quando você lê Atos 13 e Atos 14, 26, você vê que, por um lado, eles foram enviados pelo Espírito Santo, não é? Atos 13. E agora, aqui em Atos 14, 26, eles foram, está se referindo a esse fato passado, lá quando saíram, foram recomendados à graça de Deus. Exatamente porque foram enviados, então, pelo Espírito, o Espírito da graça. Irmãos, os irmãos estão percebendo qual é o nosso encargo? Nosso encargo é fluir no rio da graça, onde o Espírito flui. Ele não nos prometeu habilitação onde ele não flui. Ele não nos prometeu graça onde ele não está. Ele nos prometeu graça onde ele está, no seu fluir. É por isso que se Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, qualquer outro irmão que você quiser pensar, se eles tivessem uma ideia de onde eles podiam ir, do que eles tinham para fazer, eles podiam empreender uma obra humana. Por mais discernimento, naturalmente falando, ou até espiritualmente falando, que eles pudessem ter, empreenderiam uma obra humana, porque eles não foram chamados para isso. Eles foram chamados para seguir a liderança do Espírito Santo. E na reunião que vem, na quarta-feira que vem, nós vamos estudar Atos 15. E os irmãos vão ver o que aconteceu naquele capítulo. Impressionante. E 15 entrando pelo 16. Você vai ver que no momento lá, eles tentaram ir para a Ásia, para o norte, o Espírito Santo não permitiu. Eles tentaram ir para o sul, o Espírito Santo não permitiu. Imediatamente, uma situação depois da outra. Pensaram, vamos para a Ásia. Paulo falou, vamos para a Ásia. O Espírito Santo não permitiu. E o relato diz exatamente assim: o Espírito de Jesus não permitiu. Então eles falaram, vamos para o sul. E o Espírito de Jesus não permitiu. Então eles falaram, vamos para o oeste. Aí eles foram para o oeste. E foram para leste. E foram para Troade. Aí lá em Troade, ele tem aquela visão do varão macedônio, que diz para ele, passa agora para Macedônia e nos ajuda. Está vendo o que o Espírito Santo fez? Eles queriam ir para lá, não, Paulo, para aí você não vai. Queriam ir para cá, não, Paulo, para aí também você não vai. Como que encurralando Paulo. Aí Paulo foi para o leste, foi para Troade. E lá Deus deu a visão para ele. Não deu a visão quando ele queria ir para lá, não deu a visão quando ele queria ir para cá, deu a visão quando ele foi para lá. Então lá ele viu o varão macedônio, aquela visão, dizendo, passa para Macedônia e nos ajuda. Atos capítulo 16. Impressionante, irmão. Porque eles saíram enviados pelo Espírito Santo e não pela igreja de Antioquia. Não para fazer uma missão simplesmente, mas eles eram responsáveis de seguir a liderança do Espírito Santo, segundo a sensibilidade que eles pudessem ter. Aí quando formos estudar aquele texto, nós vamos nos perguntar, o que será que impediu Paulo de ir para a Ásia? Não sabemos. Mas eles eram sensíveis, e eles puderam reconhecer, e Lucas registra, não teve uma tempestade, não teve um terremoto, não perderam o navio, não chegaram atrasados, dormiram demais. Lucas não fala nada disso. Lucas fala assim, o Espírito de Jesus não permitiu. E eles puderam ver que esse era o fato. Depois tentam ir, porque afinal de contas nós temos aí os nossos discernimentos. Ninguém é impedido de exercer o seu discernimento. Então eles entenderam, então vamos para cá, vamos para o sul. Mas de novo, eles exerciam o seu discernimento, mas eram extremamente sensíveis. Então de novo o texto registra, o Espírito de Jesus não permitiu de novo. Então eles buscaram outro discernimento e foram para o leste. E ali o Espírito de Jesus confirmou, com aquela visão do varão macedônio. Então, irmãos, será que há algo mais claro nesse livro de Atos do que a liderança do Espírito Santo? E será que há princípio mais importante para nós aprendermos na vida da igreja? Irmãos, como é que é fácil chegar aqui com um cronograma, não é? Vamos cantar 3 cânticos. Fulano de tal, Beltrano, faça uma oração, você faça uma oração, você faça outra oração. 30 minutos para isso. Depois nós teremos 15 minutos para isso.
Tão fácil termos um cronograma, é tão simples isso, irmão, tão fácil. E nós temos tanto conforto, de certa maneira, nessa mediocridade, né? O desafio para nós é nos reunirmos no mesmo lugar, nos colocarmos em contemplação de Cristo e seguindo a liderança do Espírito Santo, com tudo que Ele já tem depositado nos nossos corações, debaixo de ordem e de governo, tanto do Espírito, como na submissão uns aos outros, não é assim? Aprendendo a praticar submissão uns aos outros, e então podemos seguir o fluir do Espírito Santo em cada reunião. É por isso que cada reunião pode ser uma grande expectativa para nós, deve ser. Nós sabemos que nós saímos da nossa casa, não para marcar um ponto, mas nós saímos da nossa casa para nos reunirmos em torno da pessoa, daquele que nos amou, o Senhor Jesus. Aquele que se coloca no meio de nós, aquele que nos chama de minhas ovelhas, aquele que é descrito lá em Apocalipse como passeando e andando no meio do quê? Dos candeeiros. Fazendo o quê? Aparando, para que aquela luz seja cada vez mais brilhante. Não é? Que coisa preciosa, irmãos. Que o Senhor dê uma santa excitação nos nossos corações, para que busquemos esse objetivo diante dEle. Amém? Dia a dia, reunião após reunião. Senhor, nós queremos Tua liderança, Tua presença, adoração, comunhão, edificação, tudo que o Senhor tem para nós. Nós não somos filial de ninguém, nós não somos matriz de ninguém, nós não temos que prestar conta para ninguém. Nós estamos numa posição em que cremos e recebemos apenas a soberania do Senhor como cabeça da igreja. Isso não é um privilégio, irmão? Não é um privilégio muito grande isso? Então que nós sejamos desafiados a reconhecer esse privilégio e a buscar mais e mais da realidade espiritual desse privilégio. Por que você não está engajado em qualquer sistema? Por que você está aqui? O Senhor desafie você a buscar essa realidade diante do Senhor. Amém? Então esse é outro princípio importante aqui. O Espírito da graça, porque Ele flui suprindo com graça tudo aquilo que Ele ordena, que Ele lidera, né? Então, recomendados à graça para a obra que haviam já cumprido. Deixe-me agora ser rápido, a gente tem pouco tempo. Quero compartilhar mais alguns princípios no verso 27 e no verso 28. Princípios importantes. Olha lá. Verso 27. Ali chegados, reunida quem? Que lindo, irmão. Que lindo. Porque aqui no final do capítulo 14, sabe o que você vai ver? Observa com atenção. Atos 14, 26, no final do verso. Eles foram recomendados à graça de Deus para o quê? A obra. Está vendo? A obra. A obra. Agora o que está escrito no verso 27, no início? Ali chegados, reunida a... Que maravilha, não é? Como que Atos 13 começa? Quando essa viagem missionária vai começar, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E o Espírito Santo diz: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra. Foi assim que começou, foi assim que terminou. Quando termina a narrativa da viagem, então diz que eles cumpriram a obra, verso 26, a obra que haviam já cumprido. Levaram mais ou menos 2 anos e meio para cumprir essa obra, 30 meses, não é? Pregando o evangelho e depois viajando de volta e fazendo o quê? Fortalecendo os santos, porque essa é a obra de Deus, colocar fundamentos, pregar o evangelho, colocar fundamentos, mas sobre os fundamentos edificar a superestrutura. Então eles, na ida, pregavam o evangelho, colocavam o fundamento, e na volta eles edificavam a superestrutura, porque não basta pregar o evangelho, nós temos que edificar a casa de Deus. Foi isso que eles fizeram. Não é tão lindo isso, irmão? Vê isso com clareza nesse livro de Atos. Então, no verso 26, a obra, no verso 27, a igreja. Então, quando esses irmãos da obra chegaram, o que eles fizeram? Reuniram a igreja. Para quê? Para relatar. Olha que palavra bonita, irmão. Para relatar quantas coisas fizera Deus, não por eles, e nem através deles, mas fizera Deus junto com eles. Que coisa linda. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, de Deus, ou para os Coríntios, de Deus nós somos cooperadores. E lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, quantas coisas fez Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. Sabe o que essa simples palavra, relataram à igreja, me fala?
relataram à igreja. Por que esses irmãos da obra relataram à igreja? Primeiro, porque há um só corpo e um só espírito. Então isso fala de unidade. A obra que eles estavam fazendo não é obra paralela. A obra que eles estavam fazendo não é obra de alguém que é auto-enviado. Eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, eu sou um mestre, eu sou um não sei o quê. Não é nenhuma obra para-eclesiástica. Era a obra que fluiu da igreja. É a obra que foi formada na igreja, como nós vimos em Atos 13. Aqueles irmãos foram formados ali, equipados ali. Então, quando eles retornaram para ali, Antioquia, eles relataram para a igreja tudo que o Senhor fez através da obra. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Como o Senhor estabeleceu essa inter-relação e como precisamos recuperar isso hoje, para que não tenhamos mais obreiro freelance, nem obreiro auto-enviado, mas esse equilíbrio entre o fundamento, a base da igreja e o envio com relação à obra. Então, reunida a igreja, relataram. Relataram fala em primeiro lugar a unidade do corpo, versículo 27. Em segundo lugar, relataram fala que eles estavam em coordenação com a igreja. Isso para mim também é muito precioso. Eles não saíram apartados pelos irmãos, eles não receberam imposição de mãos daqueles irmãos que estavam lá na igreja de Antioquia. A Bíblia não diz que Lúcio saiu, que o Manaém saiu, não é? Mas diz que Paulo e Barnabé saíram, com imposição de mãos daqueles irmãos. Então eles eram cooperadores, aqueles irmãos estavam identificados com eles, e aqueles irmãos ficaram em Antioquia, na igreja, mas Paulo e Barnabé saíram de Antioquia. Então esse relato fala de coordenação, não era então uma obra paralela, mas coordenada. Irmão, sabe qual é uma das maiores dificuldades nossa no corpo de Cristo? Sermos coordenados. Nós costumamos dizer assim, esse é meu encargo, e eu não preciso do selo de ninguém, eu não preciso da confirmação de ninguém, eu não preciso da aprovação de ninguém. Nós chamamos de meu ministério, meu encargo, minha visão, né? E esse meu, minha e meu infla cada vez mais o nosso ego e nos coloca sem proteção no corpo de Cristo, desprotegidos, porque o corpo de Cristo não é isso. Então aquele relatório fala de unidade, porque há um espírito e um corpo. O relatório fala de coordenação, eram irmãos que estavam coordenados com a igreja de Antioquia, e fala de cooperação, porque de Deus eles eram cooperadores. Então relataram quantas coisas fizera Deus com eles. E, para terminar, o último princípio, verso 28. E permaneceram, chegaram em casa agora, depois de 30 meses, voltaram para casa, Barnabé e Saulo, e diz aí, permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Rapidamente, se você for a Atos 15, versículo 35, passe aí por favor, rapidamente, Atos 15, 35. Você vai ver que depois deles chegarem em casa, como aconteceu lá no capítulo 14, tem uma situação de alguns dias aí, que eles sobem para Jerusalém para resolver uma situação lá em Jerusalém, relacionada à obra, esse concílio aí em Jerusalém, tão famoso, em Atos 15, e depois no final, Atos 15, 35, diz assim, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia. Então eles subiram para Jerusalém para resolver aquela questão ligada aos gentios, o que os gentios deviam fazer ou não deveriam fazer. Aí eles voltam para Antioquia, presta atenção aí, Atos 15, 35, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E aqui então eu vou terminar, te chamando a atenção para esse muitos outros. Quando eles saíram de Antioquia, diz que havia na igreja de Antioquia 5 profetas e mestres. Não é o que está escrito lá? 5. Mas agora está dizendo que 2 anos e meio se passaram, e mais um tempo que Paulo foi para Jerusalém, naquele concílio, volta de Jerusalém, e volta e fica ali muitos dias de novo ali na sua cidade, Antioquia, e agora já diz que em Antioquia havia muitos. Irmão, se fosse só aqueles 3 que ficaram, 3 não pode ser chamado de muitos, né? Nessa ocasião já se podia dizer de Antioquia, havia muitos outros, que faziam o quê? O que está escrito aí? Ensinavam e pregavam. Está vendo a graça de Deus na igreja de Antioquia? Quando eles saíram, 5. Quando eles voltaram, muitos outros. Então, irmão, o Senhor nos ajude a ver isso com clareza. A igreja cresce, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. Então, na medida que o Senhor vai chamando os nossos corações para Ele, na medida que a presença dEle vai sendo conquistadora para os nossos corações, nós vamos aprendendo a receber a liderança do Espírito Santo,
caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Qual o resultado? Prolifera-se a obra de Deus, formada na igreja, e não no seminário, mas na igreja. A igreja é o lugar da formação dos obreiros. Então, Atos 15:35. Muitos outros em Antioquia. Irmão e irmã, você tem tido esse desejo no seu coração? Você quer fazer parte desses muitos outros aí? O Senhor tem falado com você de forma particular? Então você só tem uma coisa a fazer: entregue-se ao que Ele tem te reivindicado. Responda ao desejo do Senhor no seu coração, para que você possa ser um desses muitos outros que trabalham no Senhor, como nós vemos lá em Tessalonicenses, para que a casa de Deus possa ser edificada para a sua glória. Amém? Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti pelas lições tão precisas que o Senhor deixou na Tua palavra, nessas pegadas dos rebanhos. Agradecemos porque o Senhor trabalhou de forma tão maravilhosa na igreja de Antioquia, através daqueles profetas e mestres e muitos outros que pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Muito obrigado pela vida fiel que aqueles santos irmãos viveram diante do Senhor. E obrigado porque o Senhor conservou aqui na Tua palavra os princípios da liderança do Teu Espírito na vida da igreja e na vida da obra, para que possamos aprender diante de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor deseja e requer de nós hoje, no século 21. Te agradecemos tanto porque Teus princípios não mudam, Tua palavra não muda, Teu caráter não muda, a igreja não muda, a obra não muda e as intenções do Senhor não mudam. Nós queremos de todo o coração, Senhor, nos render com tudo que somos e com tudo que temos a essa edificação da obra-prima do Senhor, a Tua igreja. Adoramos a Ti, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.